Boa noite, povo de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Que a pessoa do Espírito Santo esteja aí contigo, esteja aqui comigo. Nosso Senhor onipresente nos alcance nesta noite, nos visite. Que Ele seja celebrado, adorado e exaltado, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno da nossa adoração. E é um prazer, é uma honra nós falarmos de Jesus, nós exaltarmos aquele que vive, aquele que reina, aquele que vive. Senhor, nós consagramos este culto a Ti nesta hora, Pai. Obrigada, Senhor, porque em um breve momento o Senhor nos dá a oportunidade de falar sobre Ti. E o Senhor ministra os nossos corações, o Senhor nos cura e o Senhor nos dá alegria, o Senhor traz a paz que excede todo entendimento. Obrigada pela Tua presença, Jesus. Obrigada pela Tua presença, Espírito Santo. Obrigada por ter nos sustentado. Obrigada pelo nosso dia a dia e pelas Tuas misericórdias se renovarem todas as manhãs. E hoje não foi diferente, o Senhor renovou Sua misericórdia sobre nós mais uma vez. Por isso nós Te louvamos e Te engrandecemos esta noite, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Pai. Minha alma bendiz o Teu nome, meus lábios exultam o Teu nome, Jesus. Em agradecimento à Tua presença, ao Teu amor, Pai. Aleluia, Jesus. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o Teu santo nome, é Ele quem perdoa os pecados e sara toda dor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor e se recorde de todos os Teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou e faz notórios Teus caminhos desde a criação. E os que o temem manifestam Seu eterno amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoe-lhe o puro louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoe-lhe o espontâneo louvor que nasce no meu coração. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o Teu santo nome, é Ele quem perdoa os pecados e sara toda dor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor e se recorde de todos os Teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou, faz notórios Teus caminhos desde a criação. E os que o temem manifestam Seu eterno amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoe-lhe o puro louvor, a oferta dos meus lábios.
ao Senhor, entoe-lhe o puro louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoe-lhe o espontâneo louvor que nasce no meu coração. Que nosso coração seja sempre grato, Senhor. Que sempre haja louvor nos nossos lábios para Ele. Que sempre haja gratidão no nosso coração. Que sempre haja gratidão no nosso espírito. Que sempre haja gratidão no nosso comportamento, porque Ele é digno. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoe-lhe o puro louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoe-lhe o espontâneo louvor que nasce no meu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que haja sempre fôlego de vida em nós para louvar a Deus, para exaltar o Senhor. Ele é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa esperança. Jesus é o motivo do nosso acordar. Jesus é o motivo do nosso entusiasmo. Jesus é o motivo da nossa adoração. Ele é o motivo da nossa alegria. Tem até um louvor que fala isso. Jesus é o motivo da nossa alegria. E às vezes nós estamos passando dores, lutas, mas Jesus é o motivo da nossa alegria. Não são as circunstâncias, não são as coisas positivas. Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém? Glória a Deus. Você que pode, abre sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Nós vamos ler Êxodo no capítulo 5, versículo 1. Êxodo 5, versículo 1. Amém? Diz a palavra do Senhor. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa o meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em louvor no deserto. Deixa o meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é uma palavra muito conhecida e o Senhor me fez lembrar dela hoje, na parte da tarde. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma vez. Uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração em meados de 2016, mais ou menos. Então já tem bastante tempo que o Senhor tratou isso no meu coração. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a nossa irmã Sandra. Nós estávamos compartilhando algumas experiências e a nossa esperança, a nossa expectativa em Deus de salvar a nossa família. E eu falei para ela, olha, quando eu estava em total desespero sobre esse assunto, o Senhor ministrou isso no meu coração sobre o cativeiro, de que Ele tira as pessoas do cativeiro para celebrar uma festa para Ele no deserto. E novamente o Senhor trouxe essa realidade no nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra, mas que em nome de Jesus, o Espírito de Deus que ministre em você aquilo que é necessário, aquilo que Deus preparou para a sua vida. Porque a palavra ela é a mesma, mas como ela penetra no nosso coração como uma faca de dois gumes, como uma espada de dois gumes,
e ela vai entre juntas e medulas. Então significa que Deus, ele trata em cada pessoa de uma forma particular, numa área particular, mesmo a palavra sendo a mesma. O texto é o mesmo, mas Deus trata em cada um de uma forma diferente. Amém? Desde que o seu coração esteja aberto e os seus ouvidos espirituais estejam atentos ao que o Espírito quer falar à igreja. Amém? Glória a Deus. Então, só voltando um pouquinho a esse texto que nós lemos, Moisés e Arão estavam indo até o rei do Egito. Eles estavam indo até Faraó, porque Moisés foi levantado como libertador do povo de Deus. E depois que Deus o tinha preparado, havia preparado o seu coração, havia o instruído de várias maneiras, Deus deu uma ordem para ele: vai lá e fala lá com o rei do Egito para liberar o meu povo. Vai lá e fala que o Eu Sou te mandou, vai lá e libera o meu povo. Só que Moisés não sabia o que fazer, porque como é que ele ia chegar diante de Faraó e falar assim que, ó, Deus mandou vir que ele tirar a galera e levar eles embora. Só que quando o Senhor deu a ordem, ele não falou assim, somente assim, vai lá e fala que para ele deixar o meu povo ir. Ele completa uma frase, ele diz assim: deixa o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. É estranho, né? Porque fica pensando assim, como que eu vou fazer uma festa no meio do nada? Como que eu vou celebrar uma festa no deserto? Mesmo assim, Moisés estava ali, de ouvidos atentos a que o Senhor estava falando, mesmo assim, mesmo um coração temeroso, porque ele ia chegar diante de Faraó, e Faraó, ele era o Deus daquele lugar, ele era o Deus, o Senhor do Egito, né? E aí Moisés chega diante dele e fala assim: olha, Deus mandou liberar o povo para celebrar uma festa para ele no deserto. E aí Faraó não é nem confiança para Moisés e fala para ele assim: olha, quem é esse Deus que eu não conheço? Quem é esse Jeová que eu não conheço? Porque assim, Faraó, ele se sentia um Deus, né? Ele se sentia a maior autoridade que existia na terra. E ele tinha conhecimento de outros deuses. Então ele tá assim: como assim vem um Deus que eu não conheço? Ainda vem me dando ordem. E ele desprezava o Senhor dos Exércitos porque ele pensava assim: como pode eu aceitar uma ordem, acatar uma ordem do Deus dos escravos? Porque ele era o Deus dos hebreus, que estavam ali escravizados há 430 anos. Então era 4 séculos vivendo, geração em geração, aquela prisão. Então o Faraó não tinha conhecimento de quem era esse Deus poderoso. Daí Moisés chegou e várias vezes, foram várias tentativas de diálogo, e Deus falando: vai lá, manda liberar meu povo para celebrar uma festa no deserto. Manda liberar o meu povo que eles vão celebrar uma festa no deserto. E assim, por muito tempo, Moisés foi repetidas vezes tentando, e cada vez mais o coração de Faraó duro, e cada vez mais o coração de Faraó assim, e assim, não quebrantava, e só piorava, e só piorava. E aí ele começou a dar mais trabalho para os hebreus, para que eles não tivessem tempo de adorar a Deus, para que eles não tivessem tempo de pensar nisso, para que eles não tivessem tempo de ouvir a voz de Deus, ou o intermediador de Deus, que naquele caso era Moisés. Então o povo ainda se rebelou um pouquinho já ali no início, falando: olha, você veio falar com um cara aqui agora, ele tá enchendo a gente de trabalho, sobrecarregando a gente, mas o propósito de Faraó era desviar a atenção daquele povo para essa possível libertação, para essa possível ordem de Deus. Mas aquilo era a ordem de Deus, então não tinha Faraó, não tinha trabalho, não tinha ocupação que fosse impedir o plano do Senhor. Então é uma história muito conhecida, mas o Senhor quer nos chamar a atenção para algo que Ele quer para as nossas vidas nessa noite. Então nós vamos direto ao ponto, que você vai entender o que Deus está falando com você. O tema dessa ministração é: vamos fazer uma festa para Ele no deserto. Vamos fazer uma festa para Ele no deserto. E durante toda essa libertação, houveram várias situações, houveram pragas no Egito para liberar o povo, enfim. Só que quando o povo realmente atravessou o mar,
quando Miriam começou a pegar o pandeiro para tocar e celebrar mesmo aquela festa ao Senhor, quando eles chegaram neste momento para celebrar ao Senhor, que aconteceu, e o mar se abriu, e eles chegaram do outro lado, e aconteceu, e houve libertação. Depois de 4 séculos houve libertação para o povo de Deus, e aquilo tudo se cumpriu. Então Miriam pegou lá o seu pandeiro, pega os símbolos e pega os instrumentos e vamos celebrar uma festa para Deus no deserto. Vamos começar a celebrar a Deus no deserto. Só que aquilo foi uma celebração pelaquela emoção e tal, mas eles não sabiam o que estava por vir. Ninguém ali sabia o que ia acontecer a partir daquele momento. E agora, como vai ser? Eles vão ficar dependentes de Deus? Sim, vamos ficar dependentes de Deus. E aí Moisés intermediando essas orientações de Deus para com o povo. E vamos seguir. Só que foi chegando no meio do caminho, as coisas foram ficando mais difíceis, foram ficando mais complicadas. As pessoas estavam cansadas, as pessoas estavam desesperançosas. A única coisa que elas conseguiam enxergar era um vazio, um nada, e muito calor e muito cansaço. E para onde nós vamos? E por quanto tempo isso vai demorar? Para qual direção o Senhor está nos conduzindo? Então eram questionamentos o tempo todo, como nós hoje. Às vezes Deus nos dá uma promessa e nós questionamos, mas quando? Mas para onde? Mas qual que é o próximo passo? Mas qual decisão eu tenho que tomar? Mas qual escolha eu devo fazer? Então o tempo todo nós começamos a ver essas coisas e começamos a indagar a Deus. Só que a ordem de Deus não são essas perguntas. Celebra no deserto. Aprende a celebrar no deserto. Aprende a ver a positividade do deserto. Aprende a celebrar no deserto. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos vivendo um grande deserto, em vários aspectos. Nós estamos vivendo um deserto na economia, nós estamos vivendo um deserto espiritual. Por quê? Porque hoje há essa distância da igreja, do cuidado, das intercessões. E isso muda muito a nossa vida espiritual, porque muda o nosso cotidiano com Deus. Fato. Então, nós estamos vivendo deserto em vários aspectos das nossas vidas. Só que aí Deus quer que nós celebramos a Ele. Ele quer que nós possamos promover uma festa para Ele no deserto. Independente de como vai acontecer o final da história, independente de como vai ser o desfecho dessa história, nós precisamos celebrar uma festa para Ele, que é o que Ele está querendo neste momento. E também que nós possamos passar a ver as coisas de um outro ponto de vista, porque lá, tudo bem, que lá no deserto tinha dificuldade, tinha sol quente, mas tinha coluna de fogo. Vê se você consegue começar a entender isso, o que Deus está querendo falar com a gente. Havia o calor, havia o desgaste físico, havia o desgaste emocional, mas tinha a tenda do encontro. Havia ingratidão do povo, mas tinha sarça ardente. Havia desprezo das pessoas, porque as pessoas às vezes desprezavam Moisés, desprezavam ao Senhor, desprezavam a voz de Deus, mas havia intimidade com Deus. Houve muitas murmurações, mas houve o maná também. O que Deus está querendo nos dizer é o seguinte: existem as coisas negativas do deserto, existem as coisas difíceis, as circunstâncias que nós estamos vivendo? Sim, existem. Mas existe Deus falando, existe coluna de fogo, existe o maná do céu, existe a tenda do encontro, existe a sarça ardente. E para que ponto do deserto nós estamos olhando? Então, temos ou não motivos para celebrar uma festa para o Senhor no deserto? E sabe o que está acontecendo, irmãos? O inferno está arrumando algumas estratégias para abafar a nossa alegria. O inferno está trabalhando pesado para abafar a nossa alegria. Nós não temos tempo de nos alegrar. Nós não temos tempo do contentamento. Nós não temos tempo para olhar para a sarça ardente. Não temos tempo. Porque quando você se alegra de um lado, você se entristece do outro. Quando você vê uma esperança de um lado, você ao mesmo tempo vê a falta de fé do outro, você vê o desânimo do outro.
Enquanto um está glorificando, o outro está se desviando. Então isso vai se misturando. Só que Deus quer desviar o nosso olhar dessas coisas negativas e mostrar o que Ele está fazendo no deserto. Então continue celebrando no deserto. Então continue fazendo uma festa para Ele no deserto. Porque Ele libertou o povo para fazer uma festa de louvor para Ele no deserto. Então, Deus tem que trazer essa realidade para nós. Às vezes, irmãos, nós estamos diante de um milagre. E aí seu telefone toca, é uma má notícia. Aí você tira o olho do milagre e vai prestar atenção na má notícia. Às vezes você foi para um culto e Deus te entregou ali uma promessa de que a sua família vai ser restaurada, de que a sua casa vai ser reconstruída, de que vai haver salvação para os seus descendentes. Então você sai do culto com essa verdade do céu na sua vida. Aí chega em casa, você escuta assim: ih, ó, fulano foi preso. Ih, ó, fulano brigou aqui, quebrou tudo em casa. Ih, ó, não tem jeito mais para aquele lá não, porque é só dor de cabeça. E aí a sua mente parece que apaga aquela promessa que você acabou de receber. Então, ao invés de você olhar para a sarça ardente, você olha para o deserto de novo. Ao invés de você notar que há uma coluna de fogo sobre a sua cabeça, que a glória de Deus está sobre você ainda e que as coisas não vão desandar porque Ele tem o controle de todas as coisas, nós olhamos para onde? Para circunstâncias que estão pesadíssimas. Porque o nosso coração não tem tempo para se alegrar, porque o inimigo quer tampar os nossos olhos para os milagres que Deus está fazendo. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem feito coisas sobrenaturais. Irmãos, domingo eu fui conhecer o nosso novo templo e eu estou extasiada até agora. Eu pisei naquele lugar, eu senti a glória de Deus, aquele lugar já é consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor e a glória de Deus enchendo aquele lugar. E assim, já está acontecendo. Eu estava ali pisando na terra prometida. Eu estava ali com os meus pés na terra prometida. Só que aí meu telefone toca. E aí vem uma má notícia. E aí vem uma notícia que entristece o nosso coração. E aí vem uma mensagem que aborrece a nossa vida. Mas eu não posso tirar os meus olhos da sarça ardente, eu não posso tirar os meus olhos da coluna de fogo, porque senão eu vou esmorecer, porque senão a nossa fé vai acabar. Porque senão eu não consigo celebrar uma festa para o Senhor no deserto, eu não consigo louvar a Ele de todo o meu coração no deserto. Porque diante das boas notícias vem também as más notícias. E isso vai ser, irmãos, até Jesus voltar. Nós precisamos aprender a lidar com isso. O que Deus está dizendo aqui para esse povo? Olha, eu estou levando vocês para celebrar um culto para mim lá na dificuldade, lá na adversidade, lá quando tudo dá errado, lá onde o sol está quente, lá onde não há sombra. Eu tô levando vocês para um lugar que não tem sombra, mas vai ter água, porque eu vou dar água. Eu vou levar vocês para um lugar que não tem casa com paredes, estruturas e tendas, mas lá tem a tenda do encontro, lá tem intimidade, lá tem os 10 mandamentos. Lá vocês vão ouvir a minha voz o tempo todo, dia após dia. Tudo bem que vocês não vão poder fazer aí uma comida bem temperada, mas o maná vai cair do céu todos os dias. Todos os dias. Só que o povo tinha que aprender isso dia a dia. O convite do pai foi assim: olha, eu tô levando vocês para celebrar uma festa para mim no deserto. Para celebrar com júbilo, louvores para mim na dificuldade. No deserto, onde não há sombra, onde não há refrigério, mas eu estarei lá. Mas lá estará a tauba das leis, mas lá eu vou tocar na rocha e vai haver água. Então vão para lá. Então as más notícias vão chegar, nós vamos assistir cenas que vão nos entristecer, que o nosso coração ele vai ficar apertado.
revoltado e vai pensar assim: Deus, mas poxa, estava indo tudo tão bem. Não tire os olhos da sarça ardente. Se o Senhor nos levou para um deserto, ou para uma dificuldade, ou para uma adversidade, é para que neste lugar nós possamos celebrar uma festa para Ele. É para que neste lugar nós possamos celebrar uma festa para Ele. Ele pegou aquele povo cativo há 400 anos, aquelas algemas, acabados de tanto trabalhar, cansados. Eu quero vocês para celebrar uma festa para mim. Eu quero vocês para celebrar uma festa para mim. Vem celebrar uma festa para mim no deserto. Tá vendo o deserto acontecendo? Tá vendo as dificuldades acontecendo em sua volta e não dá tempo? É tanta coisa, é tanta notícia, é tanta informação que às vezes não dá tempo nem da gente administrar isso no nosso coração. Não dá tempo de administrar na nossa mente, de pensar num plano. Mas enquanto isso, vai celebrando para o Senhor. Tá no deserto? Celebre uma festa para Ele. E aquele povo, mesmo sendo ingrato, mesmo com tanta dificuldade como nós hoje, eles tinham tanta necessidade de celebrar, de fazer festas e tal, que quando Moisés saiu um pouquinho, se afastou um pouquinho, eles fizeram até um bezerro de ouro para poder ter alguma coisa para celebrar. Não é assim? Nosso coração também não é assim? A gente não fica procurando coisas para celebrar, para contar, para mostrar para alguém? Então, Deus quer nos ensinar que nós temos que fazer toda essa festa para Ele na adversidade, no deserto. Sabe, quando as coisas estiverem apertadas, que o nosso coração estiver assim angustiado, canta para Ele. Canta para Ele: ah, Senhor, tá acontecendo aí, mas é contigo. Conta para Ele, sabe por quê? Celebra Ele, porque cabe a nós a adoração, o louvor e a reverência a Ele, e a fé a Ele. Quem promove a coluna de fogo é Ele. Quem faz da tenda um lugar de encontro é Ele. Cabe a Ele. Quem dá refrigério é Ele. Quem faz sair água da rocha é Ele. Não tem nada que a gente possa fazer a não ser celebrar a Ele, a não ser fazer uma festa para Ele no deserto. Então, o inimigo usou essa estratégia, tem usado essa estratégia para a igreja, que não dá tempo de se alegrar. Eu converso isso muito com a Patrícia também, eu falo com ela assim: Patrícia, é assim mesmo. Tem hora que quando a gente acha que vai, e começa a se alegrar, e o nosso coração fica naquela expectativa: agora vai, e começa a se alegrar, e as coisas começam a aliviar, de repente, pá, vem uma paulada. E você acha que você não vai levantar, e levanta, e vamos começar de novo. Eu sempre falo muito isso com ela. E assim, não dá tempo de respirar, mas nós estamos de pé. Deus não tem nos sustentado. Nós não estamos de pé na presença do Pai. Nós estamos aqui porque a coluna de fogo ainda está. Porque a nuvem de glória ainda está. Porque a sarça ardente ainda está acesa. Ainda está pegando fogo. Não importa se nós estamos no deserto, na dificuldade, ainda está aceso. E Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para pregar para multidões? Não, Ele chamou para pregar para as pessoas que já estão sendo preparadas para a salvação. Não falou quantos. Ele não falou quantos. E às vezes, irmãos, o inferno ele usa uma estratégia sobre as nossas vidas, um peso sobre nós, que é o peso da culpa, que é o peso do jugo, sabe? Como se, assim, não vai converter nada. Larga isso pra lá, não vai converter nada. Não vai sarar nada, larga isso pra lá, desiste disso. Para com isso, tá aí no sol quente, não vai melhorar não. Não, você não vai sair dessa pobreza, não. Esses boletos vão consumir sua vida, acabar com o seu dinheiro. Não vai acabar, para com isso. Não vai melhorar, não. Você vai viver nessa miséria o resto da sua vida. Você vai viver dependendo das pessoas, você vai viver humilhado. A gente escuta isso o tempo inteiro.
vai viver humilhado. Não falei? Não falei que ia ser assim, eu não falei que ia ser ruim, eu não falei que ia ser difícil. Deixa isso pra lá, vai viver humilhado. Te falei, você achou que ia dar certo? Vai dar nada. Só que ainda há fogo na sarça ardente. Só que ainda há coluna de fogo. Só que ainda há nuvem de glória. Só que ainda há a tenda do encontro. Ainda há a tenda do encontro, que é o lugar no meio do deserto que você encontra com o Pai. E a glória dele enche o lugar e ele nos enche da presença. E ele nos sustenta e ele diz, eu dou a última palavra, é comigo. Eu te trouxe para este lugar e eu vou te sustentar. Tá com sede, toma água. Quer resposta? Entra na tenda do encontro. Quer resposta? Abre aí as tábuas da lei. Tá tudo aí à sua disposição. Você não vai morrer no deserto. Eu te trouxe aqui para me celebrar. Olha para a sarça ardente. Ainda tem fogo. Moisés tinha duas opções. Ou ele continuava olhando para a sarça ardente, ou ele olhava aquele povo celebrando um bezerro de ouro. Ou ele olhava para aquela rocha que estava jorrando água no meio do deserto, ou ele ficava escutando a murmuração daquele povo. Ele tinha duas opções. Duas opções. E Templo do Altíssimo, nós estamos diante de um milagre poderoso de Deus. Nós estamos diante de um milagre poderoso de Deus, porque Deus, ele nos deu este templo, ele nos deu essa tenda do encontro para celebrarmos uma festa para ele. Não importa quantas pessoas vão entrar lá, se são 5, se são 10, todos os que estiverem estarão ali somente para celebrar uma festa para ele. Só que durante esse processo tem treinamento. Durante esse processo tem deserto mesmo. As dificuldades ainda vão vir, elas ainda vão começar. Ele só deu a terra prometida, tá aqui. Ele deu a terra prometida, tá aí. Eu te prometi, tá aí. Eu te dei a palavra, tá aí. Materializei a palavra, tá aí. Mas nós precisamos nos preparar, porque até chegar lá tem deserto. Nós precisamos nos preparar para nos comportar no deserto e não tirar os olhos da sarça ardente, e não tirar os olhos da coluna de fogo, não tirar os olhos da nuvem de glória e não sair da tenda do encontro. Não, nós não podemos, ainda não. Se Deus deu para você uma palavra de conversão para sua família, deixa a sarça ardente arder. Porque a conversão, ela cabe ao Senhor, não a nós. Não aceite julgo do inferno. Não aceite julgo na sua mente de que a culpa é sua. Que fulano não se converte por causa dos seus exemplos. Que fulano não se converte porque você não consegue dar um bom exemplo. As pessoas não se convertem por causa do nosso bom exemplo. Elas se convertem porque o Espírito Santo, ele convence do pecado e da justiça. Só ele. Somente ele. Não cabe a nós. Cabe a nós continuar orando, continuar com as tábuas das leis, e continuar clamando, e continuar lá igual Moisés com as mãos para o alto, erguidas, até o povo vencer. Até o povo vencer, até a batalha terminar. Até a batalha terminar, mãos erguidas. Até a batalha terminar, mãos erguidas. Somente isso. Que em nome de Jesus seja retirado da sua vida todo o jugo do inferno. Deus não nos leva para o deserto para morrer, não. Ele não nos leva para um deserto para morrer, fulminados, acabados lá, não. Ele leva a gente para lá para a gente conseguir contemplar uma nuvem de glória. Ele nos leva para lá para a gente conseguir contemplar a coluna de fogo. Imagina você num lugar todo escuro, porque não tinha nada, né? Então, um lugar extremamente escuro. Então, assim, o que eu faço? Para onde eu vou? E agora? Qual que é o próximo passo? E você não tem norte nenhum, direção nenhuma. Mas aqui sobre você e diante do seu caminho há uma coluna de fogo iluminando passo
a passo, até se tornar um dia perfeito. Porque quando o sol nascia, tinha duas provisões: o maná e a nuvem que cobria o povo para proteger do sol. E ainda tem nuvem, ainda tem coluna de fogo, ainda tem água no deserto, porque Deus ainda está conosco. Ele ainda é conosco. Ele ainda é comigo, mas eu chego em casa e fico tentando lembrar da promessa que Deus deu, que a minha família vai se render aos pés do Senhor. Vai se render aos pés do Senhor. Se Ele te deu essa promessa, vai acontecer. Agora, precisamos nos cuidar nesse deserto. Precisamos ficar dentro da tenda do encontro enquanto Deus cuida, sabe? Deixa Deus trabalhar. Vamos ficar ali quietinho na tenda do encontro. Deixa lá fora Deus fazer o que tiver que fazer com o povo lá. Para que essa promessa aconteça. Para que dê certo. Para que se cumpra. Porque senão, irmãos, nós vamos desanimando. E aí a gente vai distanciando de Deus. E aí o nosso coração vai ficando fraquinho. E aí a nossa fé vai ficando fraquinha. E aí o outro se converte, vai e a gente acabou. Não sobrou nada para nós. Nos acabamos. Nos distanciamos de Deus. Perdemos a intimidade com Deus. Não. Deixa que Deus cuida. Deixa que Deus cuida. Porque quando Moisés falou assim, como que eu vou chegar diante do rei lá diante daquele poderoso lá e falar pra ele assim que libera o povo. Moisés falou com Deus, falou assim, como é que eu vou chegar lá diante do cara lá e falar assim, eu vou liberar o povo? Aí Deus falou com ele, vai lá falar que o eu sou te mandou. Vai lá dizer que o eu sou te mandou e pronto, acabou. Traz meu povo, não falei pra trazer? Traz ele pro deserto. Falei pra trazer? Eu preciso deles lá pra me louvar. Eu preciso deles lá na dificuldade, na adversidade, para que a minha glória sobressaia. Para que eles saibam que eu sou Deus Todo-Poderoso. E se não houver luta, não tem vitória. Se não houver dificuldade, não tem bênção, não tem nada. Não tem poder de Deus. E aí nós deixamos de ser vítimas de milagres, porque nós não temos oportunidade disso acontecer. E aí a gente começa a achar que as coisas acontecem porque nós somos ótimos, que nós somos santificados, porque nós somos do culto, e por causa da minha oração, minha filha converteu, e por causa do meu jejum, meu filho converteu, e por causa do meu clamor, a minha família se rendeu a Jesus. Não, por causa do poder e da misericórdia de Deus. Não foi o pedido de Moisés que quebrantou o coração de Faraó, foi a ordem de Deus. Foi a ordem de Deus, tá na hora de sair, tá na hora de libertar. E é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas, na nossa casa, no templo do Altíssimo, nas igrejas. Tá na hora. Tá na hora. Se chegou a hora da conversão, ele vai falar assim, tá na hora. É hoje. Tá na hora. E quando você menos esperar, tá lá o joelho dobrado lá no altar. Eu te aceito, Jesus. Quando você menos esperar. Quando você menos esperar. Aí quando a gente menos espera, Jesus chega na nossa casa e fala assim, é hoje, tá na hora. Moisés foi lá em Faraó diversas vezes. E aí toda hora ele ia e voltava. E com 2, 3, 4, 5, 10 pragas. Aí Deus falou assim, tá bom, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Tá na hora. Vai lá. E no dia que morreu os primogênitos, no meio da madrugada, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e falou assim, pode levar todo mundo. Tira esse povo daqui. Mas por quê? Porque ele realmente sentiu que Deus era poderoso? Não, porque Deus falou. É hoje. Tá na hora. Aí quando ele entra na nossa casa, ele fala assim, tá bebendo aí, tá fumando aí, tá se matando aí. Não é hoje, levanta, vambora. Tá na hora. Tá na hora. E aí, dentro da nossa igreja, vai acontecer assim também. Quando nós formos para a terra prometida, infelizmente não vão todos, mas neste momento ele vai falar assim, tá na hora, vambora. E quem nós menos esperamos estará lá.
que nós não estamos imaginando estar lá. Por quê? Para a história perfeita, nós imaginamos o quê? Nossa, Moisés vai chegar lá em Canaã dominando tudo. Ele vai ser o cara, ele vai ser o rei de Canaã. Nem passou perto. Josué e Caleb. Enquanto isso, nós só celebramos uma festa no deserto. Quando domingo eu assisti o culto pela live, e quando eu vi o pastor José Carlos ajoelhado, chorando, agradecido pela terra prometida, passa um filme na nossa cabeça, né? A gente fica pensando assim, uau, é muito deserto. E eu nem sei a história toda, tá, irmãos? Eu devo saber, sei lá, nem um terço do que ele viveu. Mas chegou. Deus disse assim, tá na hora. Vambora. E é num horário que a gente nem espera, que a gente não imagina. Ele só disse assim, é hoje. É hoje. Eu marquei o dia, eu marquei a hora. É hoje. Na última vez que Moisés teve que chegar diante de Faraó, Faraó mandou chamar. Faraó mandou chamar. Lê lá na Bíblia, lá no capítulo, tá no capítulo 12 em diante, Faraó mandou chamar. Das outras 9 vezes, ele foi, porque, ó, Deus mandou eu vir aqui, você não tá escutando, ele quer que libere o povo pra cantar pra ele no deserto, você não tá prestando atenção, não vai ninguém, sei o quê, não vai sair ninguém. Não liberto. E assim que o inferno fica todo dia, não liberto, coloco mais algemas, coloco roupas de trapilhos, eu não liberto. Eu pioro a situação, eu não liberto. E aí Moisés ia e voltava, e por 9 vezes ele foi. E na última vez, Faraó mandou chamar. Chama eles. Faraó falou para eles assim, leva. Mas não é Faraó que libertou ninguém. Deus falou assim, é hoje. É agora. E a palavra diz que no meio da noite, ou seja, caía madrugada já. Caía madrugada. Então imagina, irmãos, se tirar praticamente uma cidade de um lugar. Eu não lembro exatamente quantos habitantes tinha lá. Tia Marli deve saber, o pastor, mas eu não lembro. Tirar aquela galera toda. Qual que era o ideal? Gente, vamos sair amanhã às 7 horas da manhã, marcar a caminhada aí, ó, 7 horas da manhã. Galera da elite vai na frente pra puxar o bonde, pra ninguém desanimar. 7 horas da manhã, todo mundo se alimenta e vamos sair? Esse não seria o plano mais bonito? Não, mas no meio da madrugada, Faraó mandou chamar, porque Deus falou assim, não, eu quero agora. E aquele coração lá foi destruído, porque tava duro, igual uma pedra. Mais enrijecido, porque Deus quis assim. E ele falou, não, manda chamar lá, que tá na hora. Pode mandar levar. Mas Deus falou assim, não, é de madrugada? Eu sou o dono do tempo. Pode tirar todo mundo aí de noite mesmo. São 3 horas, 4 horas da manhã? Vambora, porque agora tá na hora. É hoje. É hoje. E aí o povo foi. E foi. E foi seguir. E foi seguir. E foi seguir. É hoje. Quando ele diz é hoje. É hoje. E não tem deserto que segure, e não tem circunstância que segure, e não tem prisão que segure, e não tem sopro do inferno que impeça isso. Não tem, nós temos que ir pro deserto mesmo, mas ir pra lá não é pra gente morrer, não, é pra celebrar o culto pro Senhor. É pra celebrar que Ele tem feito grandes coisas. Fico tentando imaginar Josué e Caleb contando pros filhos deles, falando assim, olha, tinha sarça ardente. Vocês não vão acreditar o que eu vi lá. Tinha sarça ardente. Acredita nisso? Tinha assim coluna de fogo, tudo quanto é lado lá, seguindo a gente. Imagina ele contando pros filhos dele, porque eu tô doida pra contar pra Anali como que foi a história do templo do Altíssimo. Eu quero contar pra ela que Deus do nada fez tudo.
Eu quero contar para ela que o Deus Jeová Jiré imperou naquele lugar e fez um milagre. Que ele pegou um ano de pandemia em que a economia do Brasil caiu de forma significativa, que pessoas perderam emprego, que pessoas estavam vivendo de auxílio do governo. E neste ano, e neste dia, no último mês do ano, ele disse: é agora, é hoje. Não tem pandemia, não tem crise econômica, não tem nada. Ele disse: é hoje. Traz o meu povo para celebrar uma festa para mim no deserto. Agora a gente não sabe nem por onde nós vamos começar, mas ele disse: é hoje. E eu tô doida para contar para ela que foi num ano mais difícil que nós tivemos, assim, há muitos anos na história. E eu tenho que contar isso pra ela, falar assim: olha, que aquela época, minha filha, que a inflação estava altíssima, que as pessoas estavam dizimando com moedinha contada, juntando o dízimo, até com vergonha de dizimar, porque não tinha dinheiro, sabe, filha? Então, deixa eu te contar o que Deus fez. Ele deu um templo pra gente. Porque ele disse: é hoje. É agora. Às vezes nós batemos em portas de empregos e ficamos assim: meu Deus, o que está acontecendo? Aí a gente tem que esperar Deus falar: é hoje, é agora. Libera o meu povo. E quando o inimigo começar a soprar aí na sua mente, ficar te acusando, te julgando, te prendendo, te aprisionando os seus pensamentos, dizendo assim: ih, não vai dar nada. Abafando a sua fé, quando ele começar a abafar a sua fé, você lembra dessa palavra que o Senhor mandou libertar o povo. Você é livre, os seus pensamentos são livres. Não é do inferno, é livre. Então, volta lá seus olhos para a sarça ardente. Volta seus olhos para a tenda do encontro, porque Deus falou: libera o meu povo. Libera o meu povo. Então você não pode se aprisionar ao que o diabo tem soprado na sua cabeça, não. Aqui as coisas que ele tem te mostrado, não. Sabe por quê, irmãos? Que ele usa de uma estratégia de virar os nossos olhos, voltar os nossos olhos e a nossa atenção para as coisas ruins que estão acontecendo. Aí a gente não tem tempo de celebrar. E a gente não tem tempo de louvar o Senhor. Então, é esse o recado do papai pra gente hoje. Vamos celebrar uma festa para ele? Alguém tem motivo para celebrar uma festa para ele? Para de olhar para as coisas que ainda não aconteceram. E para de olhar para as coisas que estão piorando. Porque vai piorar mesmo, porque deserto é só quente. Piora, não fica bom o tempo inteiro. Piora. Mas ele está conosco. Ainda tem nuvem lá, ainda tem coluna de fogo lá. Não lamente, não. Celebre. Eu aprendi isso com Deus. Que às vezes, irmãos, oh meu Deus do céu. Ai, tem dia que eu tô assim, por onde que eu começo, eu não sei por onde que eu, pra onde eu olho, se eu choro e fico quietinha, se eu espero, meu coração apertado. Às vezes vem a desesperança, eu quer saber, não vamos lamentar não, vamos celebrar. Vamos celebrar. Que enquanto estava acontecendo aquela ordem de Deus lá e libera o meu povo, os hebreus estavam tudo cochilando, dormindo. Tudo dormindo. Vambora, gente. Tá de madrugada, Moisés. Não, mas Deus falou: é agora. Então vambora. E o último versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os seus próprios olhos. Seja ele o motivo do seu louvor, porque ele fez maravilhas que os seus olhos contemplaram. Ele fez maravilhas que os seus olhos contemplaram. Como você vai contar a nossa história, a história do Templo do Altíssimo? Como que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos ou para as pessoas que vão chegar lá? Você vai contar que numa igrejinha pequenininha de 60 membros houve milagres de nascimento,
houve livramentos de morte, houve libertação de famílias, houve restauração, houve pessoas que não eram nada e hoje são empresários. As crianças cresceram na presença de Deus e hoje elas ministram louvor. Você vai contar que Deus fez... É incontável. Se nós formos citar aqui vários exemplos, a gente vai ficar a noite inteira falando do que Deus fez. Um lugar tão simples e tão pequeno. E grandes coisas o Senhor tem para nós. Então que o nosso coração aprenda a ser grato, que o nosso coração aprenda a se comportar no deserto e que os nossos olhos não se desviem daquilo que Deus está fazendo, porque há uma estratégia do inimigo para a igreja desviar os seus olhos das coisas que estão acontecendo de bom para olhar as circunstâncias ruins. E aí você não consegue se alegrar, você não tem tempo de se alegrar, seu coração não tem tempo de jubilar, seu coração não tem tempo de dar glórias a Deus. Quando o faraó percebeu que Moisés estava ali convencendo o povo de que Deus era com eles, que Deus ia libertar, o que ele fez? Encheu o povo de serviço. Põe serviço nesse povo, deixa eles trabalharem até morrer para que eles não se distraiam e percebam o que Moisés está falando. E Deus deixa ele, tá tentando matar meu povo, tentando trabalhar, desviar a atenção do meu povo. Deixei que numa madrugada dessa eu pego meu povo e vou embora. E foi. Mas que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a nos comportar no deserto e que nessas circunstâncias, por mais difíceis que sejam, mais dolorosas que sejam, que a gente consiga todo dia, mesmo que com o coração sangrando, que a gente consiga celebrar uma festa para Ele. Que Ele é digno, Ele é conosco, Ele é digno. Que a gente consiga todo dia entrar na tenda do encontro, que a gente pelo menos tente olhar que sobre nós e diante de nós há uma coluna de fogo preparando o caminho para a gente passar, até que tudo fique bem. Até que tudo fique bem em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo conforto que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje, de que ainda há sarça ardente, ainda há coluna de fogo, ainda há água na pedra. Que mesmo sendo um deserto difícil de passar, o Senhor vai nos ajudar. O Senhor já nos colocou nas nossas mãos a terra prometida, seja ela o que for, para quem for. Mas nos ajuda a chegar até lá. Nos ajuda, Deus, porque o caminho é árduo, é difícil. Deus, nos proporciona os momentos de alegria. Às vezes o inferno tenta tirar esses momentos de nós, nos mostrando as coisas ruins, mas o Senhor é maior nas nossas vidas. O Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o Deus da nossa esperança. O Senhor é o Deus das nossas respostas. Então acalma o nosso coração, Deus, em nome de Jesus. E nos prepara, Senhor, para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Porque a história ela não acaba no deserto, ela acaba em Canaã. Então nós temos um caminho até lá e que o Senhor nos garanta até chegar lá. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde em nome de Jesus. E na sexta-feira nós temos um culto abençoado. Os cultos presenciais eles estão um pouquinho mais curto, mas não perca a comunhão, não perca a comunhão com Jesus, a comunhão com os irmãos. Porque é o momento que Deus preparou, não é? Então vamos desfrutar daquilo que Deus preparou para nós nesse momento e depois a gente vê o que vai dar. Porque Deus tem mais e é um passo de cada vez. Em nome de Jesus nós vamos chegar lá para a glória de Deus. Amém? Graça e paz.